Fala meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês 3 opções de fundos imobiliários para viver de renda. 3 fundos imobiliários que, se eu estivesse começando hoje, certamente eu começaria com esses 3 fundos para compor uma carteira que eu pudesse viver dos dividendos desses fundos imobiliários. Lógico que com o tempo eu ia acrescentar mais fundos, né? Não ia ficar só com esses 3, para não concentrar muito. Mas os 3 que eu vou mostrar aqui hoje eu acho que estão numa condição muito bacana de preço, pagando bom dividendo, fora a qualidade desses 3 fundos imobiliários. Então, se você é novo aqui no canal, caiu de paraquedas aqui e está assistindo meus vídeos aí pela primeira vez, eu te convido a deixar o like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal para não perder mais conteúdo como esse. E no final do vídeo você diz aí para mim nos comentários o que foi que você achou de cada um desses fundos que eu vou citar aqui nesse vídeo. Bom, antes de entrar aqui na tela do computador para mostrar para vocês quais são esses fundos imobiliários, é bom a gente falar um pouquinho do que é fundo imobiliário, porque tem gente que nunca investiu em fundos imobiliários ou que está começando, está buscando informação. E o que acontece com os fundos imobiliários? Fundos imobiliários são como uma união de investidores, um condomínio de investidores que tem um objetivo em comum de investir em imóveis. Então os fundos imobiliários hoje são o jeito mais prático que tem de você ter a renda mensal, que geralmente quem investe em imóvel quer isso, né? Quer viver de aluguel, porém sem ter aquelas dores de cabeça de ter um imóvel, que é fazer reforma, lidar com o inquilino, administrar toda a papelada, tal, porque vai ter uma gestão profissional por trás desses imóveis dos fundos imobiliários para fazer todo o trabalho para você. A gente paga uma taxa para eles fazerem esse trabalho para a gente. E eles trabalham e passam uma parte do lucro que o fundo imobiliário vai ter para quem é cotista. Então simplesmente você vai comprar uma cota ou 10 cotas ou quanto dinheiro você tiver para comprar cota. O ideal é que você compre todo mês e você vai receber uma parte do lucro de acordo com o número de cotas que você tem. E com pouco dinheiro, tá? Hoje, até com R$10 você consegue investir em fundos imobiliários. Você pode ser dono dos melhores empreendimentos que nós temos hoje aí no Brasil, como shoppings, prédios de escritórios, galpões logísticos e muitos outros tipos de imóveis. E também tem os fundos imobiliários que emprestam dinheiro, os que investem em CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários. E tem também os fundos de fundos, que são fundos que compram outras cotas de fundos imobiliários. Eles fazem o que a gente faz, né? Eles montam uma carteira de investimento com vários fundos imobiliários, bem diversificada, e os dividendos que eles recebem desses fundos imobiliários, eles repassam 95% para quem tem cotas deles. Por exemplo, um exemplo de fundo é o BCFF, que é um dos mais antigos da nossa bolsa. Ele monta uma carteira de fundos imobiliários e o que ele recebe de dividendo desses fundos imobiliários, ele repassa para quem tem cotas dele. Então, quem tiver cota do BCFF vai receber uma parte do dividendo que ele recebe dos fundos imobiliários que ele investe da carteira dele e distribui para os cotistas. Lembrando, não é recomendação, tá? Vamos lá, vamos para a tela aqui do nosso computador para a gente ver quais são esses 3 fundos que eu quero mostrar para vocês, que eu escolheria hoje para começar a viver de renda. Começando já pelo fundo imobiliário CYCR11, que é um fundo imobiliário que empresta dinheiro, tá? Como eu falei com vocês, ele investe em dívidas no segmento imobiliário ou em papéis de renda fixa com lastro no segmento imobiliário, como a gente costuma falar, né? Que são os CRIs. Nesse momento que eu falo com vocês, o CYCR11 está sendo cotado aqui a R$ 9,37. Ele tem uma liquidez média diária até um pouco baixa, tá? Geralmente quando você assistir algum vídeo falando de fundos imobiliários, o pessoal vai falar que é uma liquidez boa, é acima de R$1 milhão. Então, como ele é um fundo ainda um pouco pequeno, pouco conhecido, a liquidez dele ainda é um pouco baixa, pouco mais de R$294 mil em negociações todos os dias. E a liquidez é a velocidade com que você consegue transformar o seu dinheiro em cotas ou transformar suas cotas em dinheiro quando você vender essas cotas, né? O último rendimento que ele entregou foi de 10 centavos, então ele vem nessa faixa de 10 centavos já há algum tempo, e nesse preço ele está com dividend yield de 13,09%. O patrimônio líquido dele, como eu falei, é um pouco pequeno ainda, R$160 milhões. O valor patrimonial de cota dele é de R$ 9,83. Esse seria o valor justo desse fundo. Como ele está sendo cotado a 9,37, então a gente diz que ele está com um PVP de 0,95 ou ele está com desconto. Por quê? O PVP está abaixo de 1. Quando um PVP estiver em 1, você estaria comprando esse fundo no seu preço justo. O PVP acima de 1, você estaria pagando algum ágio para ter esse fundo na sua carteira, ou pagando um valor a mais. E, nesse momento, você estaria pagando um desconto no CYCR11, porque está com PVP de 0,95, então ele está 5% abaixo do que ele realmente deveria estar valendo no valor justo dele. Com relação aos dividendos, o último dividendo que ele entregou foi de 10 centavos, que representa um dividendo de 1,07%. Nos últimos 12 meses ele já entregou R$ 1,23 para quem é cotista, que representa 13,09% em dividendo. E se a gente olhar aqui no gráfico dos dividendos, aqui embaixo, em um ano, ele vem pagando esse dividendozinho de 10, 10, 10, 12. Então, bem constante nesse valor de dividendo aí, bem interessante isso. Aqui dentro do relatório a gente vê a carteira de investimento do CYCR11, como eu falei com vocês, ele investe principalmente em CRIs. Nesse momento ele tem
16 ativos, 16 CRIs em carteira, algumas cotas de fundo imobiliário que ele também tem, mas o foco principal dele é nos CRIs. E dando uma olhada na alocação por ativo, a gente vê que praticamente 100%, 90% da carteira dele está alocado em CRIs. Então o foco principal dele é o investimento em CRIs para gerar retorno para quem é cotista. Os CRIs dessa carteira dele estão aqui indexados 71% ao IPCA, 26% CDI e uma pequena parte aqui em INCC+, 2,1%. Porém, o foco dele principal nesse momento é IPCA e vários fundos estão fazendo essa troca de CDI para IPCA, tá? Por quê? O CDI está começando a reduzir, então agora eles estão focando mais na inflação. O segundo fundo imobiliário é um fundo já bem tradicional da nossa bolsa, tá? Que é o fundo imobiliário BTLG11. BTLG11 que é um fundo de logística do BTG Pactual, tá? Nesse momento ele está sendo cotado aqui a R$ 101,52. A liquidez média diária dele, ao contrário do CYCR, é de 6,5 milhões de reais todos os dias. E ele vem pagando 76 centavos para quem é cotista, que isso dá um dividend yield aqui de 8,81% nos últimos 12 meses que ele pagou. O patrimônio líquido desse fundo é bilionário, tá? 2,8 bilhões. O valor patrimonial de cota dele é de 98,25 centavos. E como ele está sendo cotado a 101,52, é que ele está acima do valor justo dele, tá? Está com 3% de ágio, ou você estaria pagando 3% a mais do que ele deveria valer para ter esse fundo em carteira. Mas aí você pode estar me questionando. Pô, Barreto, se eu vou pagar ágio para ter esse fundo em carteira, esse fundo não estaria caro? Cara, presta atenção. Para fundo de tijolo, PVP não vale para saber se está caro ou barato, tá? Tem uma forma de saber que eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho. Como é que você faz para saber se o fundo de tijolo está caro ou barato? Primeiro você tem que saber quanto você aceita receber em dividendos de um fundo de tijolo. Eu aceito no mínimo 8%. Só olhando o dividend yield eu já sei que ele está pagando mais de 8%. Mas eu gosto de fazer esse cálculo e vou mostrar para vocês como é que eu faço aqui. Então, abrindo aqui a calculadora, como é que eu faço? Eu costumo pegar o dividendo que esse fundo vem pagando, deixa eu colocar a calculadora aqui no meio, nesse momento de 0,76 centavos que ele já pagou nos últimos 12 meses, vamos considerar esse dividendo, você pega o dividendo e multiplica por 12, para quê? Para anualizar esse dividendo, ou seja, para saber quanto que esse fundo te paga por ano. No momento, com esse dividendo, o BTLG nos pagaria R$ 9,12 ao ano. E agora, para eu saber se ele está caro ou barato, eu vou pegar esse valor anualizado e dividir por 8%, para eu saber até quanto eu posso pagar para receber 8% de dividendo dele, que eu disse para vocês que é o que eu aceito receber. Tem gente que aceita até menos, tem gente que aceita 6% se for um fundo de muita qualidade, ou no caso de ações também, né? Mas para mim, 8% é o mínimo. Então, o que eu vou fazer? Vou dividir isso aqui por 0,08, que é a mesma coisa de 8%. Então, quando eu der o Enter aqui, vai me mostrar o preço máximo que eu posso pagar nesse fundo para receber 8% de dividendo, considerando que ele vai continuar a pagar 76 centavos, tá? Então, dando Enter, vai me aparecer aqui um preço teto, que seria o preço máximo de R$ 114, para eu receber 8% de dividendos com rendimentos de 76 centavos por mês no BTLG. E como ele está R$ 101,50 hoje, ele está de graça. Tá dado, como diria o Bassi, né? Então eu poderia comprar tranquilamente aqui que eu ia garantir bem mais de 8% de dividendos, quase 9% na verdade. Então é assim que eu faço para saber se um fundo de tijolo tá ou não caro ou barato. Para mim hoje o BTLG tá de graça, tá dado. Lembrando, não é recomendação, tá? E como eu falei com vocês, com relação ao dividendo, ele vem crescendo esse dividendo, veio pagando 74 centavos há um bom tempo e começou agora a pagar 76 centavos já por 3 meses seguidos. Olha só que bacana, dividendo crescente, ó. Aqui no relatório do BTLG a gente vê que é um fundo que já passou por 11 emissões, cobra uma taxa de 0,9% ao ano sobre o valor de mercado do fundo. O retorno que esse fundo entregou em 36 meses ou em 3 anos foi de 29,31% para os cotistas, considerando valorização e dividendos, né? Hoje ele conta com mais de 220 mil cotistas, um yield anualizado, considerando esse valor de 76 centavos, de 8,9%. Tem 22 imóveis, o prazo médio dos contratos é de 5 anos e a vacância financeira dele é de 4%, uma ABL total de quase 667 mil metros quadrados. Cara, que louco, que top esse fundo, cara. E uma coisa que eu gosto de destacar no BTLG é isso aqui, ó. 10 dos 22 ativos desse fundo estão aqui até o raio 60 de São Paulo. O que seria isso? São aqueles ativos que estão mais próximo do grande centro da cidade, mais perto para as empresas finalizarem o processo de entrega, vamos dizer assim, né? Qualquer empresa que sair, principalmente nesse raio aqui, onde tem 8 ativos, raio 30 é o mais perto que você pode estar do destino final da mercadoria. Então qualquer empresa que saísse de um ativo desse aqui, rapidamente o BTLG conseguiria colocar outro locatário aqui bem fácil, tá? Qualquer empresa que está aqui perto dos grandes centros. Isso é uma grande vantagem que o BTLG tem com relação a outros fundos do mercado hoje. É um dos motivos de eu não tirar esse fundo da minha carteira. Não tem como tirar um fundo desse da carteira, né?
E por último, mas não menos importante, o IRDM11. Muitos podem estar achando estranho ter citado esse fundo por causa dos riscos que tem nesse fundo, mas nesse preço que ele está, cara, é impossível você não olhar para esse fundo, tá? O IRDM está em preços que historicamente ele nunca esteve, ele está muito barato. Lembrando, não é recomendação. Nesse momento está sendo cotado aqui a R$ 79,26. Olha isso, a liquidez dele é de mais de 5 milhões de reais todos os dias. O último rendimento que ele entregou de 74 centavos. Aí você pode estar se questionando, pô, o fundo de papel como IRDM, high yield pagando 74 centavos. Toda a indústria de fundos de papel está passando dificuldade, tá? Muitos fundos aí estão com essa dificuldade no rendimento, então não é uma exclusividade somente do IRDM11. É um fundo bilionário, patrimônio de 3,2 bilhões, o valor patrimonial de cota dele é de R$ 87,44 nesse momento, e ele a R$ 79,26 está com desconto de 9%, como a gente vê que está com PVP de 0,91. Então, olha só que descontaço. E para fundo de papel, o PVP serve, tá? Como eu falei que para fundo de tijolo não serve, por quê? Tem outros tipos de avaliações que a gente tem que fazer em fundo de tijolo, mas papel você não deve comprar muito acima do PVP1. Se tiver 1,3, no máximo até 1,5, eu até aceitaria dependendo do fundo. Porém, é sempre bom você comprar o mais perto possível do PVP1 ou abaixo, né? Se puder comprar abaixo, ainda melhor. Esse último rendimento que ele entregou de 74 centavos representa o yield de 0,93% para esse fundo. E nos últimos 12 meses ele pagou 12,9% em dividendos. Se a gente olhar aqui no gráfico de dividendos, a gente vai ver que oscila bastante o dividendos de fundos imobiliários de papel, tá? Não é como o caso que eu mostrei para vocês do BTLG, que vai bem retinho. Principalmente o caso do IRDM e outros fundos que são fundos high yield, que são aqueles fundos que têm aquela proposta de entregar mais rendimentos para o cotista, porém eles correm um certo risco a mais, tá? Não é porque está pagando muito que vai ser um fundo muito tranquilo. E aqui dentro do relatório que eu quero destacar para vocês logo no início aqui, olha só que interessante. Esse fundo, ó, a carteira de CRIs desse fundo, que é também um fundo de papel como o CYCR11, nesse momento a carteira dele conta com 125 ativos. Cara, olha só que louco. E por que o rendimento dele tá tão baixo? Abaixou tanto esse mês. Ó, 97% desses ativos, ou 97 desses ativos, né, foram afetados pela deflação, que foi o caso de inflação negativa. Então, quando a inflação negativa, geralmente o fundo que tem proteção contra a deflação considera uma inflação de 0. Então vai receber somente os juros das operações que tem aqui na carteira dele, tá? E a carteira de CRIs desse fundo, cara, é um absurdo. Se liga só. O ativo de maior participação na carteira é 2,5%. Olha que pulverização ridícula, absurda. É o CRI que representa a maior fatia do patrimônio dele hoje. E por que muita gente não gosta do IRDM11? É por causa disso aqui, ó. Ele tem algumas participações em fundos imobiliários e fundos que estão passando por grandes problemas. Ele está com um preço médio bem alto nesses fundos, ó, como por exemplo o DEVA11, HCTR11, TORD11. Então tá tudo aqui na carteira do IRDM11 trazendo um prejuízo bem grande para esse ativo. Hoje a carteira dele é dividida principalmente aqui, ó, em CRIs 73,5%, cotas de fundo imobiliário representam 19,74% da carteira dele, fundo de renda fixa 4,28% e 2,48% em caixa. E a distribuição por indexador 62,36% aqui, ó. IPCA 10%, CDI. E essa fatia de 19,74 é a mesma fatia de fundos imobiliários que mostra aqui. Não sei para que coloco isso aqui na parte dos indexadores. Bom, então esses são os 3 fundos que eu escolheria hoje para começar a investir e viver de renda. 2 gigantes, um pouco menor, porém que vem entregando aquele dividendo bem linearzinho, bem retinho, naquela casa dos 10 centavos para quem quer um dividendo bem recorrente, sem muita oscilação, sem muita surpresa. Pode ser uma boa opção. Lembrando, não é recomendação de compra ou venda, tá? Só estou mostrando para vocês 3 fundos que eu escolheria para compor a minha carteira de renda passiva, a minha carteira para eu viver de renda hoje. Diz aí para mim o que você achou desses ativos e se você tiver um top 3 também de fundos imobiliários para viver de renda, deixe nos comentários aí para a gente fazer uma troca de ideia bem bacana. O vídeo vai ficando por aqui. Valeu, é nóis. Fui!